Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Paula, eu sou o pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Quero falar com vocês hoje sobre o Sermão no Pentecostes. Quero falar sobre essa história, porque para nós é um gozo, é uma bênção. É interessante, né? Como os fariseus tentaram matar a Jesus para tirar a história dele, a fama dele, e para que eles podiam ficar em controle de toda a sociedade dos judeus naquele tempo. Eles queriam matar Jesus porque não gostaram do seu testemunho perante Deus. Eles não aceitaram a Jesus como o Messias prometido, mas depois da morte de Jesus Cristo, agora temos outra situação. Vemos nas Escrituras, vemos os discípulos de Jesus, depois que ele ascendeu novamente ao céu. Agora os discípulos de Jesus Cristo vão continuar o ministério do Salvador do mundo. Eles vão sair pregando, eles vão tentar de obedecer a Deus. Jesus falou para eles, espera aqui no Jerusalém, pela chegada do Consolador, do Consolador prometido, do Espírito Santo de Deus. E quando vocês são enchidos do Espírito de Deus, agora vocês vão ter poder e podem sair e ser testemunhos de mim. E os fariseus pensando que já venceram aquele Jesus, os fariseus pensando já agora, novamente, tudo tranquilo, temos nossa posição, temos nosso posto aqui na comunidade, temos a autoridade e agora também ninguém vai tirar a culpa da morte de Jesus sobre nós, então tudo bem, beleza. Mas depois disso, no dia de Pentecostes, este dia fica uns 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Pouco tempo tem passado e agora acontece uma coisa rara. Para nós, melhor falar, para mim, uma coisa que eu gosto muito. Os discípulos de Cristo saindo do seu lugar e publicando em frente da multidão o Evangelho de Jesus Cristo. Os inimigos de Deus, os inimigos e os fariseus pensaram que já tiraram as boas notícias, que já eles tinham controle, que eles ganharam. Mas a verdade nem começou a batalha, nem começou a expansão do Evangelho. Os discípulos transformados têm agora recebido o Consolador prometido. O poder de Deus está em cada um deles. Sinais e maravilhas estão ocorrendo, começam a ser manifestados no meio. Daí começa a maior expansão do Evangelho recordada na história da igreja. Anteriormente, foi Jesus Cristo e seus 12 discípulos. Mas agora, no livro de Atos, vamos ver uma explosão do Evangelho. E gente saindo do lugar dos discípulos e cobrindo, enchendo a cidade de Jerusalém com o Evangelho de Jesus Cristo. E de Jerusalém, toda a Judeia. Daí, todo palestino. Daí, todo mundo ouviram do Evangelho de Cristo. E tudo isso foi recordado na Bíblia. E começou com o primeiro sermão em público, a primeira pregação que os discípulos fizeram lá em frente do templo. E vemos a história, vemos a pregação em Atos, capítulo 2. Vamos ver muito versículo agora, então, por favor, seja paciente e lê comigo. Aprende dessa história. Mas vamos ler vários versículos, então fique atento, por favor. O livro de Atos, versículo 14, a Bíblia fala: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que eu, teu santo, veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma boa pregação, não? Pedro se levantou sobre as pessoas lá e levantou a voz e ele falou, amigos meus, irmãos, judeus, todos vocês homens, baixo minha voz agora, ouve-me, por favor. Aquele Senhor que vocês pensaram que era um problema, aquele Senhor que vocês não reconheceram como o Messias prometido, aquele Cordeiro de Deus que vocês recusaram, aquele Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é Deus encarnado. E Ele foi Deus encarnado, e Ele chegou a este mundo, e Ele morreu, e foi vocês que têm culpa disso, foi vocês que prendiste o Messias, foi vocês que crucificaste, suas mãos injustas, foi suas mãos sujas que tomou o Senhor, que o matou, e que vocês que pensaram que já ganharam a vitória, agora estou aqui como testemunho, eu e meus amigos, meus companheiros aqui, os outros 11 de nós, estamos testificando sobre o poder de Deus, que foi Jesus Cristo quem é o Salvador do mundo. Ele é o Messias, Ele venceu a morte, Ele é o Cristo prometido, o Rei verdadeiro, que ia nascer da descendência de Davi, foi Jesus. Vocês equivocaram com isso. Foi umas coisas que eu quero anotar aqui, que eu quero que notemos durante esta mensagem. Primeiro, o que Pedro falou para eles, pela multidão, o que você vê é de Deus, não é de outro espírito. Os homens aí juntados,
adiante do templo, ouviram os discípulos falando em várias línguas, vários idiomas. Foi judeus de todo o mundo que chegaram a Jerusalém pelo dia de Pentecostés, e eles, sendo de Capadócia, de Grécia, de Macedônia, de Pôntia, de Judeia, de todos os lugares, vários lugares. Os judeus ficaram surpresos, pois como é que aquele galileu está falando minha língua? Como é que aquele senhor sabe como comunicar em nosso idioma? Que raro isso! E eles pensaram, e foi outras pessoas que estavam falando, são bêbados, não preocupe, são homens loucos, eles são bêbados, eles andam assim, não dá caso para eles, não importa eles. E Pedro se levantou e falou, amigos, ouve-me assim, isso não é um espírito de cerveja, isso não é um espírito de álcool, isso é o Espírito de Deus. Lembra a profecia do profeta Joel? Quando Deus falou, nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito e os jovens entre vós e as jovens moças entre vós vão ter visões, os velhos vão ter sonhos e vários dos servos de vocês profetizarão, eles profetizarão no meio de vocês. Agora o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia. Porque estamos nos últimos dias agora. Este milagre que você está anotando agora, que você vê, este milagre é de Deus. Segundo, a divindade de Jesus foi confirmada através dos seus milagres. Pedro falou sobre isso. Todos os sinais que vocês viram, todos os prodígios, cada milagre, isso foi uma prova. Deus tentou comunicar com vocês, aqui é meu filho. Aqui no meio de vocês é o Filho do Homem, é o Messias prometido. Aqui está. Olha para os sinais, olha os milagres, olha cada pregação que ele pregou, que ele ensinou. Você viu? E somos testemunhas de cada obra que o Senhor Jesus fez. Foi enviado por Deus. E os milagres, as coisas milagrosas que eles viram, eles não queriam reconhecer como evidência da divindade de Jesus Cristo, mas foi certo isso, que Jesus desceu do céu, que ele era filho de Deus, o Messias, e os fariseus queriam negar isso, eles queriam rejeitar a evidência, mas Pedro está acima de todos agora pregando, a evidência está aqui e a evidência é suficiente. Jesus é quem ele falou. Ele falou, eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus, sou filho de homem e eu estou aqui para dar a minha vida, para salvar o povo de vocês. Não queriam crer, mas se você não quer crer, não é por falta de evidência. A evidência está suficiente. A morte de Jesus sempre foi o plano, e isso é a surpresa grande para os fariseus. Eles pensaram que por matar Jesus ganharam. Não, em matar Jesus, eles cumpriram o plano da salvação. Vamos eliminar este homem e vamos tirar nosso problema. Ele sendo morto, agora novamente temos o domínio, temos o controle. Eles não sabiam durante este tempo, eles não sabiam que sendo isso, havendo sido isso, cumpriram a vontade de Deus. Jesus chegou para morrer. Jesus chegou ao mundo para dar a sua vida. E as pessoas que ficaram lá pensando, ganhamos a vitória contra aquele Jesus porque o matamos. Tinha uma surpresa lhes esperando. Essa foi a vitória final. Porque assim Jesus venceu o pecado. Foi o plano de Deus que Jesus ia morrer, e quando Jesus morreu, cumpriu a vontade do seu Pai Celestial, e os fariseus lá comemorando, já ganhamos, por fim tiramos o problema, o espinho já não existe agora, somos de novo em cargos aqui. E Pedro fala, todos vocês fariseus que matou Jesus Cristo, isso foi o plano.
Deus tinha que mandar um sacrifício por nossos pecados e foi o plano de Deus oferecer o seu Filho para nos dar a salvação. Próximo, os que tinham parte, os que foram complícitos, os que tinham parte na morte de Jesus, foram de corações perversos. Aqueles homens que pensaram que estavam guardando a lei de Moisés, não estavam guardando a lei. Não foi agradável a Deus suas ações. Sua decisão de rejeitar Jesus Cristo como Messias, sua decisão e a decisão do conselho lá para matar o Cordeiro de Deus, essa decisão não saiu de um coração limpo. Foi homens perversos que matou a Jesus Cristo. Qualquer pessoa que encontra Jesus Cristo é homem perverso, é pessoa perversa, é inimigo de Deus. E Pedro falou pela multidão em frente de todos os fariseus e todos os homens religiosos. E falou, é vocês homens religiosos que foram complícitas na morte de Jesus Cristo, é vocês que são inimigos de Deus, é vocês que são em contra das coisas de Deus, é vocês que são perversos, perdidos, afastados, desviados do caminho certo. Que coragem, né? Parar um pescador, anteriormente, um pescador sem educação, falando para todos esses homens religiosos, os espertos na lei, falando para eles, você é pecador, inimigo de Deus. Você é de coração perverso. Você é de mãos sujas. Eu gosto disso. Me perdoa. Mas eu gosto da ideia assim. Tantas pessoas que acham que por sua própria justiça estão bem. Que eles têm direito de ficar acima de todos. A Bíblia fala que a pessoa assim, que quer assaltar a si mesmo, seria humilhado. E Pedro ficou uns minutos humilhando aqueles homens. Os inimigos de Deus, os homens de coração perverso, de coração sujo. Eles pensaram que ganharam a vitória e, na verdade, foi Deus, foi Jesus mesmo ganhando a vitória. Eles, na verdade, perderam. Eles queriam manter sua sociedade, manter sua posição na comunidade. Eles queriam manter a estrutura política naquele tempo. Eles queriam ter ainda o controle e poder sobre tudo. Mas qualquer pessoa, quem vai crer um homem religioso que ainda é pecador, quem vai crer isso quando podem crer num Salvador que ressuscitou dos mortos? Tá bom, tem um homem aqui que sempre colocaram uma carga pesada sobre mim, e aqui tem um homem manso, suave, e quando aquele homem o matou, ele ressuscitou novamente. Homem normal, homem que venceu a morte e o inferno. Acho que ele tem mais poder do que ele. Então, ficaram um pouco assustados, né? Porque agora estão ouvindo que seu inimigo, Jesus Cristo, ainda vive. Problema, né? Próximo, Jesus não somente conquistou a conspiração deles, mas também o poder da morte e do inferno. Isso é importante. Pedro falou assim, e ele pregou, não uma mensagem para tirar a língua aos fariseus e falar, vocês não ganharam. Não foi isso. Pedro não foi somente pregando para mostrar que os fariseus foram ignorantes. O propósito da mensagem era apontar a multidão a Cristo. Era para indicar e orientar o coração da pessoa ao Salvador do mundo. E Pedro falou isso, nessa passagem, ele fala que vocês pensando que mataste o Cordeiro de Deus, ele ainda vive.
E porque Ele vive, nós também podemos viver. Ele não somente conquistou a conspiração dos fariseus, Ele não somente conquistou este sistema religioso que vocês têm guardado. Ele não somente conquistou o seu inimigo terrestre aqui nos fariseus e os escribas. Ele não somente conquistou vocês. O inimigo principal foi a morte e o inferno, as consequências eternas do pecado. Jesus veio não somente para batalhar contra os fariseus, não. Isso foi ao lado. A batalha principal foi contra a morte, contra a condenação por causa do pecado. E Cristo chegou aqui a este mundo e sua batalha, sua luta principal foi como Ele podia vencer a morte para nos salvar pela eternidade e oferecer para nós a vida eterna. E quando Jesus Cristo ressuscitou dentre dos mortos, quando Ele reavivou e quando Ele chegou novamente aqui, passou e andou na terra, comprovando que Ele fisicamente ressuscitou, foi uma grande prova. Foi comprovante de que o Senhor tem o poder sobre a morte. Ele não venceu os fariseus, não, eles não são o problema. Ele venceu a morte. Nosso problema principal não é com um sistema religioso. As religiões falsas no mundo, esse não é o nosso problema principal. É o inferno, é a condenação por causa do pecado. Isto é o problema principal. E Jesus venceu a morte. Ele venceu a condenação. E nele temos esperança. Jesus é o Senhor de tudo. Isso foi o propósito da mensagem que Pedro pregava. Ele queria levantar a voz para dizer pela multidão: vocês que querem adorar a Deus, reuniram no templo. Tentaram de guardar a lei, de seguir a Deus, de ser obediente da lei de Deus. Por isso a multidão chegou a Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, para comemorar os dias, férias e tudo isso na cultura dos judeus. Eles tinham sinceridade. Pedro falou para eles: não existe agora mais um sacrifício. Jesus já cumpriu a lei. Ele venceu a morte e agora existe uma nova esperança e uma esperança melhor. Jesus foi melhor do que o sistema religioso, Jesus ficou uma melhor opção e me desculpa, não estou falando que ele é somente uma opção, mas para que vocês entendam, ele não foi somente uma melhor opção naquele tempo para não precisar de carregar todo o peso da lei. Não, ele foi a solução final. Ele cumpriu a lei. Não somos capazes de cumprir a lei. Não podemos obedecer todos os mandamentos e por isso Jesus chegou e Ele se cumpriu. E fazendo isso, Ele ofereceu a si mesmo, lá na cruz. Ele venceu os inimigos, Ele venceu a morte e o inferno. E agora, todo o povo que ficou lá em frente de Pedro e os outros discípulos, eles somente tinham que acreditar. Depois da mensagem, quando Pedro foi pregando, ao fim da mensagem, a Bíblia fala que todos os homens lá foram picados no coração. O Espírito pegou o coração deles. Esta é a verdade. Houve aquele discípulo de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a multidão falaram e perguntaram: pois então, o que precisamos fazer? A mensagem tinha um grande efeito. Atingiram os corações dos homens lá. E eles falaram o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele falou, lemos em versículo, acho que foi 21, lemos o versículo. Quando Pedro falou, todos que invocaram o nome do Senhor será salvo. Os que querem ter a salvação está em Cristo Jesus.
Esta mensagem foi o princípio do ministério dos discípulos. Daqui, eles saíram publicando o Evangelho em cada casa, no templo, nas sinagogas, em cada cidade, a todos os povos, no deserto, na cidade, no monte, no vale, pregando o Evangelho. E Deus enviou os seus seguidores, Jesus enviou os seus discípulos a expandir essa mensagem, e a mensagem do Evangelho explotou sobre o mundo naquela época. E isso foi a propósito. O início foi aqui, quando Pedro se levantou e pregou: vocês fariseus que são inimigos de Deus, Deus ganhou a vitória. Mas você não é o inimigo, você é ignorante. O inimigo foi a morte, nossa condenação eterna por causa do pecado. E Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo, venceu a morte. Agora não somos condenados. Agora podemos ter segurança. Podemos ter a certeza. Jesus Cristo cumpriu a lei e agora podemos obter a promessa que Deus prometeu a Davi. Que não vamos ver a corrupção, não vamos ver a morte, não vamos ser condenados, mas agora podemos ficar na destra de Deus. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom. O Cordeiro de Deus foi sacrificado e nele há esperança e ele ganhou a vitória. E Pedro pregou bem forte. Eu gosto dessa mensagem. E vários que eles pregaram durante o seu ministério no livro de Atos. Mas a mensagem é isso. Não há salvação em nenhum outro. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você é inimigo, ou se você somente é ignorante da verdade, seja uma boa ideia colocar sua fé em Jesus Cristo. Ele morreu por ti. Ele tomou seu lugar lá na cruz. E ele pagou seu preço do pecado. Você pode confiar nele e receber o perdão de pecado. Você pode ter o perdão de pecado e a vida eterna e ser salvo por Jesus Cristo. Ele é o sacrifício suficiente. Você pode, agora mesmo, em seu lugar, orar a Deus. Você pode pedir a Deus: por favor, eu sei que sou pecador. Por meus pecados estou condenado, mas hoje eu quero receber perdão de pecado. Eu quero receber seu presente da vida eterna. Eu quero colocar a minha fé em Jesus Cristo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único Salvador. Eu não estou confiando em minha religião, em minha igreja, em minhas obras. Quero colocar minha fé somente em Ti. Te agradeço por morrer por mim. Invocamos o nome do Senhor e a Bíblia fala que somos salvos. Por favor, toma a decisão de aceitar a Jesus Cristo. Ele é o único Salvador suficiente que existe. Não fique como os fariseus, sendo inimigos de Deus. Seja crente. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.